Oi, meu nome é Sara Gonçalves Rodrigues e eu vou estar fazendo a apresentação sobre o primeiro livro da coleção Percy Jackson e os Olimpianos, escrito por Rick Riordan. Bem, o Rick Riordan, né, ele mais conhecido como Tio Rick, aqui pelos fãs brasileiros. O nome original dele é Richard Russell Riordan Jr. Ele nasceu em Santo Antônio, no Texas, nos Estados Unidos, em 1964, estando hoje com 57 anos. Hoje o Rick ele mora em Boston com a sua esposa e seus dois filhos, o Haley e o Patrick. O Rick ele se formou em inglês e história e decidiu se tornar um professor. E por 15 anos ele ensinou inglês, história e mitologia grega em escolas de ensino fundamental lá em São Francisco, na Califórnia. E ele ter passado esse tempo com esse público mais jovem, ele fala que isso ajudou ele a poder escrever melhor para esse público um pouco mais infantil. Bem, e da onde veio o Percy Jackson? O Haley, que é o filho do Rick, ele tem dislexia e transtorno de déficit de atenção, TDAH. E ele gostava muito de histórias de mitologia grega e pedia constantemente para o Rick contar histórias sobre esse universo mitológico para ele. E para atender o pedido do filho, o Rick ele criou o Percy Jackson, que é um menino de 12 anos que descobre ser um semideus, filho de um humano com um deus grego. E para fazer o seu filho se sentir mais incluído na história, o Rick ele determinou que os semideuses eles apresentavam, na sua maior parte, dislexia e TDAH, características essas que os ajudavam em batalha contra os monstros e assim por diante. Bem, aqui tem uma sinopse do primeiro livro da coleção, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Nele, basicamente, os deuses do Olimpo eles continuam vivos, eles se apaixonam e eles têm filhos, como os heróis da Grécia Antiga. E marcados pelo destino, eles dificilmente passam da adolescência, porque eles são perseguidos por monstros. Quando eles atingem uma certa idade, os monstros conseguem detectar quem é um semideus e quem não é. E o Percy, ele é um deles. Ele tem experiências estranhas, deuses, monstros e situações parecem saltar da página dos livros direto para sua vida. E algumas dessas criaturas estão bastante irritadas, porque um artefato, ele precioso, foi roubado do Monte Olimpo e o Percy é o principal suspeito. E para restaurar a paz e limpar o seu nome, eles e os seus amigos, eles vão ter que capturar o verdadeiro ladrão e descobrir uma traição mais ameaçadora que a fúria dos deuses enquanto isso. Bem, acampamento meio-sangue. O que é o acampamento meio-sangue? Os semideuses, eles passam por constante perigo. Eles são caçados por monstros e para sobreviver eles precisam de um lugar seguro. Esse local é o acampamento meio-sangue, lugar onde os semideuses podem encontrar outros semideuses e filhos de vários deuses gregos diferentes e participar de lutas de espada, treinos de arco e flecha, caça-bandeira e muito mais. Esse é o local que o Percy descobre sobre as suas origens e conhece alguns dos seus amigos. O trio principal do primeiro livro ele é composto pelo Percy, pela Annabeth e pelo Grover. É, Muitos semideuses passam somente o verão aqui no acampamento Meio Sangue, mas tem alguns que acabam passando o ano inteiro, vivem aqui no acampamento, né? O acampamento ele fica próximo a Nova York, ali na Long Island, né? Ele voltado para o mar ali. Na parte superior ali do mapa, aquela parte ali é o mar. Aí dentro do acampamento, eles têm campos de morangos que eles fazem a produção, quadras de vôlei, parte de fazer artes, tem parede escalada com lava real, o hall ali, estábulo com os Pégasos, a casa grande, que é a casa principal, por assim dizer, onde se encontra o oráculo, que prevê o futuro em certas missões, assim. Tem a arena, tem a parte onde ficam as armas, tem o bosque. Então, um lugar bem completo. E dali no meio, aquelas casinhas pequenininhas ali, aquelas ali são as cabines. Como que funciona aqui no acampamento? Cada deus grego possui dos grandes deuses gregos, né? Possui uma cabine. Então, Atena possui uma cabine, Hefesto possui outra cabine, e daí todos os filhos de Atena ficam na cabine de Atena, os filhos de Hefesto na cabine de Hefesto, e assim por diante. Assim, o semideus, no caso, né? Ele estaria dividindo o chalé, a cabine, com os meio-irmãos dele, né?
Aqui tem algumas artes que só pra ilustrar um pouco, representar como que é o acampamento. Aqui dá pra ver um pouco a entrada, e daí aqui na foto da direita você consegue ver como se fosse um vulcão, que é a parede de escalada que tem lava, os Pegasus voando ali, o Long Island, né, o lago lá pra direita ali na figura, a casa grande, que é essa casinha aqui, eles jogando vôleibol, e essa camisa laranjinha é a camisa característica, é o meio que uniforme do acampamento meio sangue, que eles estão utilizando ali. E lá no centro ali, as casinhas pequenininhas que formatam meio que de U, elas são os chalés. Um detalhe sobre os livros de Percy Jackson são os nomes dos capítulos dos livros. Aqui se encontram alguns dos capítulos do primeiro livro. Assim como duas artes que mostram o Percy, a Annabeth e o Grover. Capítulo 3, Grover de repente perde as calças. Capítulo 5, eu jogo Pinóquio com um cavalo. Capítulo 6, minha transformação em Senhor Supremo do Banheiro. Capítulo 12, um poodle é o nosso conselheiro. Capítulo 16, a ida de uma zebra para Las Vegas. E capítulo 20, a luta contra meu parente imbecil. Dá pra perceber que são os nomes não muito convencionais que chamam a atenção. A coleção de 5 livros, ela é maravilhosa, ela é cheia de batalha, cheia de emoção, e é uma leitura maravilhosa, que te leva a lugares mágicos, incríveis, assim. E é uma leitura que eu recomendo pra qualquer um. Bem, obrigada. E eu espero que minha apresentação tenha incentivado pelo menos um pouquinho a você querer saber um pouco mais sobre Percy Jackson. Vale mencionar que a Disney comprou os direitos agora de Percy Jackson, né, e tá produzindo, junto com o Rick, né, que é o autor original, uma série baseada nas coleções de livros. Mas, enfim, é isso e obrigada.